Olá, bem-vindo à Semana Backstage em Diadema, uma realização da Secretaria Especial da Cultura, da Prefeitura de Diadema e Secretaria de Cultura de Diadema. A Semana Backstage vai falar um pouco daquelas áreas que a gente não vê, mas que estão presentes ali o tempo inteiro. A gente vai falar um pouco sobre aquela galera que faz a magia acontecer. A gente vai falar de quem está por detrás dos panos. A gente vai falar do cenógrafo, do figurinista, do maquiador, do iluminador, do sonoplasta. A gente vai falar de quem está no backstage. Vai falar um pouco desde o processo criativo até o processo técnico, o processo de escolhas técnicas. E também, ao longo da semana, a gente vai ter algumas videoaulas aí lançando sobre iluminação cênica. Eu sou Robson Lima, sou ator, arte educador e iluminador. E bem-vindos à Semana Backstage em Diadema. Olá! Na videoaula de hoje, a gente vai continuar falando sobre iluminação. Então a gente vai um pouquinho além. No do século XX, a gente começa a ter os nossos primeiros refletores. Vamos entender então a função das coisas, primeiramente. O nosso olho, ele só enxerga as cores através da ação reflexiva da luz sobre o objeto. As pessoas querem enxergar. Então a gente pode falar que a gente precisa de um plano geral do nosso palco. Como que as pessoas vão poder ver o todo. E geralmente é uma luz que vem da frente, iluminando o palco como um todo. Uma ideia de composição de volume para os corpos, para as pessoas. Então a gente precisa, por exemplo, de um contraluz. Assim como vem uma luz de frente, vem uma luz de contraluz ao nosso corpo. O olho humano naturalmente sempre vai buscar o ponto mais claro, mais iluminado, mais forte de luz, o palco todo escuro, e acende um único ponto de luz. O olho vai naturalmente buscar aquele ponto, porque é o nosso ponto de referência, é o ponto de luz, o foco de atenção, Então muitas vezes é para um ator em cena que está longe, que está bem longe do lado esquerdo, do lado direito, ou para um objeto, Então a gente dirige a atenção de quem está vendo. E com isso a gente começa a usar vários recursos para compor essas imagens. E um deles é a cor. A cor, ela é fundamental, a gente pensar na cor que a gente vai compor as coisas. Que vem da luz, em contato com a matéria, pode nos dar a ilusão de que a matéria está de uma outra cor. Um exemplo: você está com uma roupa preta e coloca ali um determinado tom de azul, quem está vendo vai enxergar essa camiseta roxa. As cores primárias da luz e do pigmento são diferentes. As cores primárias da luz a gente trabalha com o RGB, com Red, Green, Blue, com vermelho, verde e azul. Essas três cores são cores aditivas, são cores primárias aditivas. Elas juntas formam o branco, mas a gente tem que pensar sempre a cor. Então camadas de cores na cena são fundamentais. E como que você vai ambientar? Uma das funções da luz dentro da cena é ambientar o espaço. E com isso a gente começa a pensar em como chegar nesses lugares. Só através da cor? Não. É através dos grandes recursos que a gente teve aí com o advento da energia elétrica, que são os equipamentos de luz. E esses refletores começam a fazer parte fundamental da composição. Os primeiros e mais comuns a ser usados principalmente em larga escala foram as lâmpadas par. Então a gente tem vários tipos de lâmpada par. Traduzindo em português é um refletor parabólico de alumínio. A lâmpada, ela já é embutida nela um espelho, que a lâmpada então acende, reflete nesse espelho e é jogada para frente a luz. E a lente que está aí na frente dessa lâmpada, ela tem diferentes focos. É a maneira que a luz vai se apresentar, é a maneira que a luz vai se colocar, se comportar. A par é uma lâmpada mais fechada, com maior brilho de luz.
da categoria das lâmpadas pares. A gente vai ter a Foco 2, ela tem uma lente toda pontilhada, que faz com que ela seja um pouco mais difusa. O Foco 5, que ela emite um facho, ela é toda riscada, e ela faz com que o facho siga um caminho maior, que o facho se estenda por um caminho maior, facho de luz. Então ela tem um pouco menos de brilho, e ela tem uma extensão de luz maior. A Foco 6, assim como a Foco 5, ela tem uma extensão grande de luz um pouco maior do que a Foco 5, mas também com isso tendo menos intensidade de luz, entregando menos brilho. A gente tem também o PC, que é o plano convexo. Então o PC ele também tem um espelho atrás, ele tem uma lâmpada na frente do espelho. E na boca do refletor, na frente do refletor, eu tenho uma lente, é uma lente de vidro que ela é reta atrás e ela é convexa na frente, ela tem uma curvatura. O que isso faz? Isso faz com que a luz que está indo para o espelho, voltando para a frente do refletor, para a lente, faça com que essa luz, com que eu delimite o espaço da luz, o espaço que essa luz vai percorrer. E essa luz geralmente ela é focada, ela tem uma borda focada, ela tem uma borda dura, ela não é difusa, você vê o final da luz. A gente tem também um outro refletor que é muito comum, que é o Fresnel. Ele é idêntico, ele é muito similar ao PC, a diferença é a lente. A lâmpada a gente usa a mesma, o espelho a gente pode usar o mesmo carrinho, a diferença é a lente. Ele tem uma lente serrilhada, ele tem uma lente marcada em círculos e cheia de pontinhos, então é uma luz completamente difusa. O elipsoidal, ele dá muitos recursos. Um deles é utilizar um elemento que é o gobo. O gobo é uma chapa de metal com um desenho que você pode colocar ele no refletor. Você vai ver esse desenho em luz, né? A luz vai ter o recorte desse desenho. E como que o elipsoidal funciona? Ele tem, diferente do PC e do Fresnel, ele tem duas lentes. Tem uma lente que é reta atrás e convexa na frente, e ele tem uma outra lente que ela é convexa dos dois lados. O elipsoidal, ele tem, então, com esse lance das duas lentes, ele não só abre e fecha a luz, ele tem um controle de focos. Ele nos proporciona também recortar a luz. Então eu tenho os elementos no elipsoidal chamado faca. As facas, você fecha elas, você faz um quadrado, um triângulo, você faz um corredor de luz. Então você pode usar um outro recurso, um outro acessório, que é a íris. Coloca no elipsoidal, você fecha e ela faz um foco muito pequeno. Ou você pode abrir e aumentar o seu foco também. A gente tem o mini brute, que é muito usado. Aí a gente começa a entrar no que a gente chama de aparelhos multiparâmetros. Todos os refletores que eu falei até aqui são analógicos. O que são os aparelhos multiparâmetros? São aparelhos que têm muitas funções dentro dele. São aparelhos digitais. São aparelhos que não só emitem luz, mas eles emitem vários tipos, vários efeitos de luz, várias qualidades de luz. Que a gente entra nos moving lights. A gente tem 3 tipos de moving light básico. Par LED. Então a par LED, ela é um refletor, assim como a par, ela tem um formato muito similar à par, geralmente. Então você tem o básico dela, geralmente ela é RGB, o vermelho, o verde e o azul, geralmente são difusas. Também um aparelho multiparâmetro. Então numa única par LED você vai ter fundamentalmente pelo menos 4 canais. A gente tem todos esses aparelhos. Como que a gente controla eles? A gente se utiliza deles através dos sistemas de iluminação, que geralmente são racks de luz para aparelhos analógicos, splitters para aparelhos digitais, né, onde você joga ali os aparelhos digitais, e os consoles de iluminação, que a gente vai começar, inclusive o grande foco dessas videoaulas é como a gente programa consoles de iluminação. Então os consoles de iluminação, a gente tem os consoles analógicos, que
são os primeiros, né? O primeiro é feito com água, é uma resistência de água e sal, onde você conseguia controlar a intensidade da luz através disso. Né? Os aparelhos analógicos, eles geralmente não comandam aparelhos digitais. A Par, o Fresnel, o Ellipson, todos esses aparelhos analógicos, a mesa, o console analógico comanda só eles. Diferente do console digital. O console digital com um rack dimmer, né? Com o rack dimmer digital, você consegue também controlar tanto os aparelhos analógicos quanto os aparelhos digitais, né? A gente poderia falar que o console é o cérebro da iluminação, né? É de onde vem os comandos para que a luz aconteça. A gente tem ainda também que falar um pouquinho sobre, falar de forma rápida, sobre o protocolo DMX, que é a maneira com que eu faço a mesa, o console de iluminação, converse com todos os aparelhos que emitam luz que eu preciso comandar, que eu preciso falar para eles o que eu preciso, como que eu preciso que a luz se comporte. O protocolo DMX é um dos protocolos mais comuns, através de um cabo, né, de sinal que sai dos aparelhos digitais e vai direto para o console de iluminação. O protocolo DMX me fala o quê? Ele me separa as informações, né? Então eu tenho ali uma separação por universo. Cada universo DMX é composto de 512 parâmetros. Lembrando que parâmetros são as características que definem determinado aparelho. Aparelhos analógicos se tem um parâmetro, um comando analógico, o acendo ou apago, né, sobre a intensidade ali. Os aparelhos digitais geralmente têm mais de um parâmetro. Por exemplo, eu tenho um teatro onde eu tenho ali 10 racks de luz, 10 rack dimmers com 12 canais cada. São 120 canais de dimmer, ou seja, são 120 parâmetros individuais que eu vou usar desses 512. E nesse mesmo teatro eu tenho ali 20 par LEDs. Cada par LED que eu tenho nesse teatro tem 8 parâmetros. Tendo 20 par LEDs, então eu vou ter ali 160 parâmetros do meu universo DMX ocupados pelas par LEDs. E eu tenho 10 moving lights. Cada moving light ocupa 21 parâmetros. Então eu tenho 210 parâmetros dos moving lights. Então, por exemplo, na separação DMX eu tenho 512 parâmetros. Eu já usei 120 para os analógicos. Eu estou usando 160 para as par LEDs, 280 parâmetros. 280 parâmetros. E eu estou usando mais 210 parâmetros para os moving lights. Ou seja, eu estou usando aí no final 490 parâmetros do meu universo DMX para comandar o meu equipamento. Surgiu mais 10 moving lights para eu comandar nesse console. Se eu acrescentasse ali os que eu já tinha, 490 mais 210, eu tenho 700 parâmetros. Só que o protocolo DMX fala que cada universo são 512 parâmetros. É muita conta. Lembra que tudo é cálculo. A luz, a iluminação cênica se passou também a ser cálculo. Eu não posso nesse universo. Eu tenho vários universos, eu tenho uma infinidade de universos dentro do protocolo DMX. Então, por exemplo, esses meus 10 novos aparelhos eu posso colocar no meu segundo universo. No meu primeiro universo eu tenho 490 parâmetros ocupados, e os meus novos moving lights eu passo para o segundo universo. Então no segundo universo eu estou ocupando 210 parâmetros do meu segundo universo. O que geralmente a gente faz, geralmente é muito comum em iluminação, a gente separa os universos por tipo de aparelho. Então no universo 1 eu só uso aparelhos analógicos, no universo 2 eu só uso par LED,
No universo 3 eu só uso determinado tipo de move light. No universo 4, determinado tipo de ribalta. E assim por diante. Porque é um protocolo digital. Então assim, são cabos que vão com a informação e voltam para a mesa. A mesa dá a informação e o aparelho responde. Então é um protocolo de informação de ida e vinda de informação o tempo inteiro. Então, até para não ter um risco de as informações se cruzarem e der algum problema, porque são aparelhos diferentes, a gente geralmente separa cada tipo de aparelho em um universo. Claro que se o console permitir, aí é que a pegada fica pior ainda, porque eu tenho que separar na minha cabeça muito bem o que é digital e o que é físico. Então, o meu fader 1, eu posso ter a minha par LED dentro do meu fader 1. E aí no meu fader 1 eu vou falar que quando eu acender o fader 1, a minha par LED vai acender a 100% em, em amarelo, por exemplo. Amarelo na luz é a fusão de vermelho e verde. Vermelho e verde vai dar amarelo. Então, mais ou menos assim funciona o protocolo do MX, protocolo de informação do MX, protocolo de informação digital.